você vai morrer. Calma, não fecha o vídeo. Não é uma ameaça, é só um lembrete. Um lembrete de que por mais que você fuja, por mais que finja que não pensa nisso, o final tá vindo. E tudo bem, parece pesado, né? A morte é aquele assunto que todo mundo evita, como se fosse um spoiler do qual ninguém quer saber o final. Mas a real é que aceitar a morte talvez seja a única forma de realmente viver em paz. Pensa comigo, a maioria das pessoas vive como se fosse imortal. Corre, trabalha, reclama, acumula coisa, briga por bobagem e acha que vai ter tempo depois para consertar tudo. Mas o depois nunca vem. O relógio está andando e ele não tem botão de pausa. O filósofo estoico Sêneca dizia que a vida não é curta, nós é que a desperdiçamos. E ele tinha razão. A gente vive como se fosse dono do tempo, mas o tempo não é nosso. A morte é o lembrete cruel de que a festa tem hora para acabar e que a maioria passa o tempo inteiro reclamando do som. A verdade é que a morte assusta porque a gente não sabe lidar com o fim. Mas pensa em qualquer história boa, filme, série, anime, o que for, o que faz ela ser boa é justamente o fato de ter um final. Se Your Name não tivesse aquele desfecho, não seria tão emocionante. Se o Homem de Ferro não tivesse morrido para salvar todo mundo, você não teria chorado no cinema. E se Attack on Titan não tivesse o final que teve, não teria o mesmo peso. A finitude é o que dá valor à existência. Sem fim, não há significado, mas a gente tenta fugir disso o tempo todo. A gente se distrai, se entope de trabalho, de séries, de redes sociais. Tudo para não pensar no óbvio, que um dia o filme da nossa vida vai acabar. Só que o paradoxo é esse: quanto mais você foge da morte, mais você morre aos poucos. Quer ver? Você conhece alguém que vive estressado, tentando controlar tudo? Pessoa que precisa estar sempre no comando, com medo de perder, de falhar, de envelhecer, de errar. Esse tipo de pessoa não vive. Ela tenta impedir o inevitável. É como tentar segurar areia nas mãos. Quanto mais aperta, mais escapa. O filósofo Epicteto dizia: não é a morte que devemos temer, mas o medo da morte, porque o medo te paralisa, te faz evitar riscos, evitar mudanças, evitar amar. Você deixa de fazer as coisas porque ainda não é a hora certa. Mas, spoiler, a hora certa nunca chega. Agora pensa em um personagem que realmente entendeu a finitude. Itachi Uchiha, de Naruto. O cara sabia que ia morrer, e mesmo assim viveu com propósito, serenidade e sacrifício. Ele aceitou o inevitável e por isso agiu com sabedoria. Ele não vivia para fugir da morte, vivia para dar sentido à vida, e é exatamente isso que a maioria de nós não faz. A gente age como se a vida fosse um jogo com vidas infinitas, mas não é. Você não tem continue, não tem save point. E quando perceber, pode ser tarde demais. Sabe o que é engraçado? A gente evita pensar na morte como se ignorar ela fosse adiá-la, mas isso só te transforma em um zumbi, vivo por fora, morto por dentro. Você acorda, trabalha, come, dorme, repete e um dia percebe que já morreu sem perceber. A morte, no fundo, é o melhor despertador da vida. Sêneca dizia que quem aprendeu a morrer, desaprendeu a ser escravo. Quando você aceita o fim, nada mais te prende. Nem o medo de falhar, nem o medo de ser julgado, nem o medo de perder. Porque no final, todo mundo vai para o mesmo lugar e ninguém leva nada. Pensa nos samurais, eles meditavam sobre a morte todos os dias, não por morbidez, mas por liberdade. Quem aceita que pode morrer a qualquer momento, vive com mais intensidade a cada segundo. Afinal, se esse fosse seu último dia, você realmente gastaria ele brigando por causa de um comentário no Instagram? A maioria das pessoas vive tentando prolongar a vida, quando o que deveria tentar é preencher a vida. Você pode viver 90 anos e não ter vivido de verdade, e pode viver 30 e ter sentido cada respiração. Não é sobre duração, é sobre presença. Pensa no filme O Curioso Caso de Benjamin Button. O cara nasce velho e morre bebê. O que o filme mostra é que o tempo é uma ilusão. O que realmente importa é como você vive entre o início e o fim, porque no fundo, o fim é só mais um começo, só muda a forma. E se a morte não fosse um inimigo? E se ela fosse uma professora, a única que te ensina o que realmente vale a pena?
Schopenhauer dizia que a morte é o gênio inspirador da filosofia, porque é só quando a gente encara ela de frente que começa a pensar de verdade sobre o que é viver. O problema é que a maioria vive anestesiada, achando que tem tempo, achando que o futuro vai resolver tudo, mas o futuro não existe, só existe o agora. E é aí que mora o segredo. Quando você aceita a morte, você começa a viver no agora. Você para de adiar ligações, de guardar palavras, de esperar o momento perfeito. Você vive o que precisa ser vivido e, ironicamente, isso faz a vida durar mais. Não em tempo, mas em intensidade. Quer um exemplo? Pensa no filme Soul, da Pixar. O personagem principal passa o filme inteiro obcecado com o propósito da vida, tentando achar o grande motivo. Mas quando ele morre e vê a vida de fora, percebe que o sentido não estava em algo grandioso, estava nas pequenas coisas. Um café quente, o vento no rosto, o som da cidade. A beleza estava em estar vivo. A morte te ensina isso, que o sentido da vida não está num grande objetivo, mas na soma de todos os momentos que você realmente viveu. A gente só percebe o valor das coisas quando sabe que pode perdê-las. A vida só tem sabor porque pode acabar. Nietzsche dizia que devemos viver de tal forma que, se tivéssemos que repetir a vida infinitas vezes, aceitaríamos sorrindo. Essa é a prova máxima de quem entendeu o jogo. Viver sem arrependimento, não por perfeição, mas por plenitude. Agora, olha ao redor. Quantas pessoas você conhece que vivem esperando o amanhã, esperando se sentir prontas para viver, para mudar de vida, para falar o que sentem, para fazer o que amam, mas o amanhã é o maior ladrão que existe. Ele rouba o que o presente tem de mais precioso, a vida acontecendo. Você vai morrer sim, mas isso não é o fim. Quando a história é o lembrete para começar a viver de verdade. Porque o que dá medo não é a morte, é olhar para trás e perceber que você nunca viveu. A morte é o ponto final da história, mas até lá, quem escreve as linhas é você. E quanto mais você tenta fugir dela, mais vazias ficam suas páginas. Então, aceita. Aceita que o tempo passa, que as pessoas mudam, que tudo acaba. Aceita que o amor termina, que o corpo envelhece, que a vida segue. E justamente por isso, ela é linda. A flor é bela porque murcha. O pôr do sol é bonito porque dura pouco, a vida é preciosa porque termina. Você não precisa ser imortal para deixar algo eterno, basta viver de forma tão presente que cada momento se torne infinito por si só. No fim das contas, talvez a morte não seja o oposto da vida, talvez ela seja só parte do ciclo, como o silêncio é parte da música, como o escuro é parte da luz. E quando você entende isso, o medo desaparece, porque o que vem depois não importa. O que importa é o agora e o que você faz com ele. Então, vive, ria mais, erre mais, abrace mais. E quando o fim chegar, que ele te encontre vivo de verdade, não apenas sobrevivendo. Como diria Sêneca, não é que temos pouco tempo para viver, é que perdemos muito tempo. A morte é inevitável, mas uma vida desperdiçada, essa sim, é imperdoável.